Olá, começa agora o Sport Time e você vai ver como foi a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Peteca. Depois tem a Liga Sul-Brasileira de Rugby 7 feminino em campo. Para fechar, a gente mostra o Campeonato Brasileiro de Judô Região 5. Então fique com a gente nesta meia hora de esportes na sua TV. A peteca é um esporte genuinamente brasileiro, criado pelos índios. Os registros mostram que mesmo antes da chegada dos portugueses, os índios já usavam as petecas como recreação. A transformação desta recreação em esporte aconteceu na década de 40 em Minas Gerais e em 75 foi criada a Federação Mineira de Peteca. Hoje, a peteca se popularizou e os campeonatos são realizados no mundo todo. Nos dias 9 e 10 de abril aconteceu em Curitiba a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Peteca 2016. A competição reuniu atletas de 10 a 80 anos. Me fala um pouquinho sobre as regras da peteca, né? E como é que está essa movimentação no Brasil? As regras são masculino, feminino, dupla, pode jogar sozinho, como é que funciona? Bom, pela Confederação Brasileira existe um estatuto em que normatiza todas as categorias de peteca. Todas elas são separadas a partir de idade. De 7 a 14, de 14 a 17, de 17 a 27 e assim sucessivamente, até 70 a mais. No Brasil joga em todos os estados brasileiros do centro-oeste para cima. No sul só o Paraná. Infelizmente, a gente quer colocar em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas não conseguimos ainda. E o maior centro do esporte peteca mineira, como é conhecida, é Minas Gerais. Hoje são 5 milhões de adeptos. É uma loucura. É bom falar que essa peteca não é aquela peteca que a gente costumava brincar quando era criança, né? Ela é uma peteca especial própria para a competição. Não, a peteca lúdica é aquela que ela tem um formato de... ela abre as penas. Aquilo é para criança, aquilo é outra coisa. A peteca mineira, que é conhecida, elas são penas de peru com 70 gramas de peso, são penas paralelas e o atleta coloca a peteca onde ele quiser. A peteca lúdica, ela vai aonde ela quer. Só que a quadra é a mesma de vôlei, com a rede de 2,43, que é a mesma de vôlei, tanto feminina e na feminina também é a rede da feminina. Só que são 2 atletas em cada lado da quadra para defender. Não é fácil. A gente perde, ela é aeróbica e anaeróbica, e a gente chega a perder quase 1,2 kg, 1,3 kg por partida. Então a peteca é originária do Brasil? É o único esporte genuinamente brasileiro. A gente tentou junto às Olimpíadas para a gente colocar o que é o único esporte. O pessoal fala que futebol, fala em um monte de outros esportes, só que é tudo inglês, americano, canadense. E agora, os índios brasileiros, eles sim desenvolveram a nossa peteca lúdica, essa que você falou, que era pena de pássaro, palha de milho e areia. E a partir dali, ela foi espalhada para o mundo inteiro. Hoje, são 7 países que jogam peteca mineira, eles vieram no Brasil. Paris hoje, são 75 escolas jogando peteca brasileira, com mais de 50 alunos, crianças, jogando peteca nas escolas francesas. Mesmo sendo pouco divulgada, a peteca vem conquistando muita gente. A peteca em si é um esporte assim fascinante. Agora foi mudada a regra, né? Ficou a mesma regra do vôlei, ponto corridos. Ficou assim um esporte muito mais dinâmico, muito mais competitivo, muito mais atraente, né? E hoje assim espero que Cascavel consiga conquistar hoje. Então, agora falando do jogo em si, dói a mão? Essa pergunta que não quer calar, dói a mão na hora de jogar peteca? Olha, por a peteca ser uma base de borracha, inicialmente dói, principalmente quando você corta, bate, pega. Mas isso assim é uma coisa que é acostumando, que nem no vôlei, dá aquela pancada, você sente um pouco, é uma questão apenas de costume. E a gente já viu que tem gente de todas as idades, né? Lá em Cascavel, qual é a faixa etária que mais pratica peteca? Olha, na peteca lá nós estamos na faixa etária dos 30 aos 40.
Camila, como é que você chegou na peteca? Você está estudando educação física, foi através da faculdade ou você viu de outra forma a peteca? Não, na verdade a peteca eu conheci através do meu namorado, que ele também já joga peteca, né? Já joga faz um tempo, já anos. Aí eu conheci através dele. Aí ele me integrou no clube que eu jogo, né? E a partir daí eu comecei a jogar. Comecei a jogar a partir do ano passado, começo do ano passado, e até agora eu tô aqui. Antes de você ver um campeonato, você imaginava que existia um campeonato como esse de peteca? Porque, para mim, pelo menos, chega a ser novidade. Então, para mim era novidade também, porque eu nunca tinha ouvido falar da peteca em si, o campeonato, né? E para mim a peteca era só aquela brincadeira de criança, de jogar peteca um pro outro, mas nunca tive ideia, nunca imaginava que tinha campeonato de peteca, assim. Com relação ao aprendizado e as regras da peteca, como é que funciona isso? Tem a parte de fundamentos da peteca, o desenvolvimento, tática, técnica? Tem a parte de fundamentos, né, que é um dos principais para a gente poder jogar peteca, e a posição sempre vai ser um pé à frente, a perna de apoio à frente e a outra atrás, né, para você poder fazer o jogo da peteca, né. A empunhadura, que é como a gente vai pegar na peteca, é um dos fundamentos mais importantes também, porque ele vai ajudar em outros fundamentos, né? Ele é a base para outros fundamentos, né? A pegada da peteca, lançar a peteca, porque não é só bater a peteca. Você tem um jeito para balançar, para jogar curtinha, jogar longa lá no fundo. A Federação Paranaense de Peteca está otimista e prevê a conquista de novos jogadores com o calendário de competições bem atraente. Silvio, como é que estão os trabalhos da federação? A gente já vê que conseguiu reunir um número bem interessante de jogadores, inclusive de adolescentes. Queria que você falasse desse início do teu trabalho, né? Afinal, você está começando há pouco tempo com a federação. Como é que está e onde que a gente pode chegar com isso? Então, comecei esse ano, assumi a Federação Paranaense de Peteca. Começando pelo Campeonato Paranaense, que serão 5 etapas esse ano: Curitibano, Santa Mônica, Paróquia São Grato, Cascavel, Maringá. Tem outros torneios que a gente está tentando trazer para cá novamente, que em parceria com a Confederação Brasileira de Peteca, seria o Campeonato Brasileiro, a Liga Brasileira de Peteca e mais alguns torneios para confraternizar entre os atletas. Em seguida tem rugby feminino e logo mais tem Brasileiro de Judô Região 5. A gente volta já.